Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de língua portuguesa, módulo Morfologia. Nós estamos estudando nesse módulo as classes de palavras, ou melhor, as palavras da língua portuguesa. E hoje o nosso assunto é adjetivo. Aula de número 4. Então, de olho na tela. Adjetivos é a palavra que especifica o substantivo, caracterizando-o. Antigamente, quando se ensinava adjetivo nas escolas, falava-se que adjetivo era aquela palavra, aquele termo na língua portuguesa que expressava uma qualidade ao substantivo, a outro termo. Mas aí, você aprofundando o estudo do adjetivo, você vai entender que, por exemplo, na expressão casa suja, o termo suja não é propriamente dito uma qualidade da casa, é um defeito. Então, não posso afirmar que adjetivo é uma categoria da morfologia que diz respeito à qualidade de um termo ou do substantivo, porque nem sempre essa qualidade ficará evidente. Então, a melhor classificação, a melhor definição para adjetivo é a palavra que especifica o substantivo, caracterizando ou dando uma característica a este substantivo. Vamos para as frases, que aí ficará mais fácil de você compreender. O candidato vencedor foi um trabalhador operário. De azul, eu tenho o meu substantivo. Substantivo é aquele termo que nomeia seres, né? Objetos, enfim. Então, trabalhador é o meu substantivo. Substantivo que está sendo caracterizado por outro termo. Não é qualquer trabalhador, é um trabalhador operário. Trabalhador operário. Então, quando eu falo trabalhador operário, este operário é uma característica de trabalhador. Então, se ele caracteriza trabalhador, se ele dá uma característica, se ele especifica quem é esse trabalhador, o trabalhador operário, então, operário neste contexto é o meu adjetivo, porque ele está dando uma característica ao trabalhador. O candidato vencedor foi um trabalhador. Que trabalhador é esse? Trabalhador operário. Operário é o meu adjetivo. Já na próxima sentença, nós temos o candidato vencedor foi um operário trabalhador. Agora os papéis se inverteram. Operário passou a ser o meu substantivo. E trabalhador está dando uma característica ao operário. Não é qualquer operário que foi o vencedor. Foi um operário trabalhador. Neste contexto, trabalhador desempenha o papel de adjetivo. Então perceba que adjetivo não tem a ver apenas com qualidade, mas com característica. Ok? Nós temos aqui uma sentença retirada de uma tirinha do Calvin, uma aspas do Calvin. Vamos fazer a leitura para entender, dentro do enunciado, um pouco mais longo, como funciona o adjetivo. Como o adjetivo trabalha, dialoga, conversa com o substantivo. O adjetivo ele sempre estará dialogando, conversando com o substantivo dentro do enunciado. Derrame sobre mim tuas imagens conflitantes em velocidade tal que torne o raciocínio impossível. Então, se eu disse a você que o adjetivo ele se relaciona com o substantivo, o adjetivo se relaciona com o substantivo, então primeiro eu encontro o substantivo. Ok? Então, derrame sobre mim tuas imagens. Eu disse que o substantivo ele pode ser antecedido por artigo. Não é verdade? Tuas não é artigo, mas se eu colocasse as imagens, ficaria coerente aqui. Ok? Poderia ser as imagens. As imagens conflitantes em velocidade. Ok? Mas não aparece. É só para explicar que quando eu posso colocar o artigo antes de uma palavra, essa palavra será o meu substantivo. Então, imagens é o meu substantivo, conflitantes em velocidade tal que torne o raciocínio, mais uma vez, ó, o artigo antecedendo o substantivo, o artigo definido masculino o antecedendo o substantivo raciocínio. Ok? Então, derrame sobre mim tuas imagens conflitantes em velocidade tal que torne o raciocínio impossível. Agora, de olho na tela, qual é o termo que caracteriza imagens? Conflitantes, não são quaisquer imagens. São imagens
conflitantes. Então, o termo conflitantes estabelece uma relação de caracterização, de característica em relação ao sintagma nominal imagens. Então, conflitantes aqui nesse contexto, nessa aspas aqui de Calvin, conflitantes é o meu adjetivo, ok? O mesmo se aplica em raciocínio impossível. Impossível está caracterizando o meu substantivo raciocínio. Não é qualquer raciocínio, é o raciocínio impossível. Então, impossível é o meu adjetivo. Beleza, pessoal? Raciocínio impossível. Impossível é o adjetivo de raciocínio. Conflitantes é o adjetivo de imagens. Ok? E além disso, nós temos a locução adjetiva. Professor, o que é uma locução? Locução é quando eu tenho dois termos, duas palavras, que tem a função de adjetivo. Ok? Com função de adjetivo. Exemplo, este feijão está insosso. Quando eu falo que o feijão está insosso, é o mesmo que dizer que o feijão está sem sal. Essa locução, formada por sem e sal, ok? São duas palavras com ideia, com valor, com sentido de adjetivo. Eu vou chamar de locução adjetiva. Locução adjetiva, duas palavras com ideia de adjetivo. Águas pluviais inundam a cidade. Quando eu falo de águas pluviais, é o mesmo que dizer águas de chuva. Mais uma vez, duas palavras com ideia de adjetivo. Então, se eu tenho duas palavras, eu tenho uma locução. Uma palavra que caracteriza o substantivo é o meu adjetivo. Quando eu tenho duas palavras que geram esse sentido de adjetivo, nós temos uma locução adjetiva. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre adjetivo. Reforçando, é o termo que caracteriza o substantivo, que dá característica ao substantivo. Quando eu falo a mesa suja quebrou, suja está dando uma característica à mesa. Então, suja é o meu adjetivo. As crianças famintas estão no pátio. Quando eu digo as crianças famintas estão no pátio, o termo famintas está dando uma característica a crianças. Então, famintas é o meu adjetivo. E por aí vai. Na próxima aula bônus aqui do nosso curso de língua portuguesa, estarei disponibilizando um PDF com algumas questões sobre adjetivo e locução adjetiva. No demais, forte abraço e até a próxima aula aqui no nosso curso básico de língua portuguesa, módulo Morfologia. Bye, bye. Tchau.